Olá, gente. Hoje eu vim gravar aqui do lado de fora, que tá tudo muito lindo. Tá friozinho, mas tá gostoso. E eu vim falar sobre uma coisa ruim. Então, se é uma coisa ruim, nada melhor do que falar num lugar mais ou menos bonitinho, tá? Vocês podem escutar alguns ruídos, algumas pessoas falando que eu tô no quintal de casa. Logo, eu não posso impedir as pessoas de falar, né? Mas vamos lá ao assunto. Hoje eu vim falar sobre violência doméstica. Eu vim falar sobre esse assunto porque é um assunto que eu tenho propriedade, é uma coisa que eu vivi, que eu sofri, e hoje eu vim falar sobre esse assunto, mas eu sei que muita gente escuta muita coisa, muita gente fala sobre violência doméstica hoje, mas às vezes uma pessoa fala de um jeito, outra fala de outro, e vai despertando nas pessoas o interesse disso acabar, que é o nosso interesse. A Lei Maria da Penha está aí para poder ajudar nisso. E vamos lá. Eu acho que nós somos mulheres muito fortes. Por quê? Porque se a gente tem capacidade de. Se a gente teve capacidade de lutar pelos nossos direitos, a gente tem capacidade de trabalhar para ganhar o nosso salário, a gente tem capacidade de esperar um ser 9 meses na nossa barriga e logo depois ter aquele parto que dói, 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 dói. E a gente passa por isso tudo. E se a gente precisa levantar aquela cama ali, acabou de parir, levantar da cama e ir trabalhar, a gente tem capacidade para isso, né? Então, a gente também tem que ter capacidade de se livrar do que não nos faz bem. A violência doméstica é coisa antiga. Homens machistas acham que porque ele casou, porque ele dá o sustento, aquela pessoa passa a ser propriedade dele e ele pode fazer o que ele quiser. Só que não é bem por aí, né? Vamos acordar aí para isso, homens, né? Já passamos dessa época de que a mulher era o capacho do homem. A Amélia não existe. Algumas mulheres ainda gostam de ser Amélia, mas eu acho que a mulher ela tem que ser Amélia para um homem que demonstra amor, que dá o que ela precisa, que é companheirão dela. Já que ele é companheirão dela, ele merece uma companheira. E aí eu aprovo as Amélias. Fora isso, eu acho que se a mulher tem capacidade de sair para batalhar, para ajudar o marido dentro de casa, nas contas, em tudo, eu acho que o respeito tem. Não é caso de respeito, eu acho que tem que ser uma igualdade aí das coisas. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Porém, respeito é bom, todo mundo gosta. Vamos lá. Eu cresci assistindo uns episódios de violência doméstica, tá, na casa de vizinhos. E foi uma coisa assim que marcou muito a minha infância. Existiam crianças também nessa casa e eu acho que foi coisas também que marcou muito a infância dessas crianças. Era uma coisa assim, o pai maltratava a mãe e a mãe, chateada, maltratava os filhos e assim a coisa foi fluindo. Eu sempre pensei na minha vida, eu nunca vou passar por isso, eu nunca quero passar por isso e acabou o que aconteceu. Só que, na época dela, ela não teve forças e nem ajuda e nem apoio de ninguém para sair fora e ir embora, viver a vida dela, trabalhar, batalhar pelos filhos. Ela dependia daquele marido. Na minha época, eu não deixei isso se estender por muito tempo. Por quê? Porque, primeiro, que eu já assistia aquilo e achava errado, e é errado. E segundo, que eu pensava que eu não queria que meus filhos vissem e vivessem aquilo. Eu me casei muito nova, eu me casei com 17 anos, né? Não fui obrigada por ninguém, casei porque eu quis e casei porque eu estava apaixonada. E daí, o meu marido era uma pessoa maravilhosa no namoro e tudo. E quando foi depois no casamento, ele mudou de uma tal forma que eu não sei explicar. Bom, ele se envolveu com drogas e eu acho que isso acarretou a mudança dele maior. Um dia, ele sempre quis que eu engravidasse logo e eu nunca quis engravidar, mas aconteceu de eu engravidar logo, no primeiro ano de casada. E aí
Eu cheguei com o exame de que eu estava grávida e mostrei para ele, dei o exame para ele. E falei, olha, eu tô grávida, e esperei que ele ficasse feliz com aquilo, só que ele já chegou em casa procurando algo, e eu não sabia o que ele estava procurando. E aí, quando eu mostrei o exame para ele, ele leu, me abraçou, poxa, é legal, e continuou procurando o que ele tinha perdido. Eu fui perguntar a ele, o que você está procurando? Quer ajuda? Ele foi pegando e falou, eu tô procurando um saquinho com orégano. Aí eu fui ajudar ele a procurar o saquinho com orégano. E ainda perguntei a ele, mas orégano? É da minha mãe. E fomos procurar o saquinho de orégano. Nesse dia, isso era umas 5 horas da tarde. Tá, começamos a procurar o tal saquinho de orégano e não encontramos. Quando foi 9 horas da noite, ele começou a me agredir, dizendo que eu tinha dado sumiço no tal saquinho de orégano e que eu tinha que achar, que eu tinha que dar ele, que eu tinha que dar conta. Só que aí é o teu negócio, você vai dizer assim, fala sério, ela não sabe o que é um pacotinho de drogas. Não, eu fui criada na igreja, eu não conhecia drogas, eu nunca tinha ido em baile e eu não sabia o que era drogas. Ele nunca tinha chegado perto de mim com cheiro de drogas, ele nunca tinha me apresentado drogas, então não tinha como eu saber. Quando ele falou que era um saquinho de orégano, vamos procurar um saquinho de orégano, né? E aí acontece que não era orégano, lógico, era maconha e eu não sabia. E nesse dia ele se transformou num monstro. Aí as pessoas falam assim, mas maconha é até medicinal. Não. Cardivirol, se eu não estiver falando o nome errado, não sei se é cardivirol ou cardivilol, é um derivado da maconha que é feito o remédio. Esse é o remédio. A maconha que as pessoas enrolam num papelzinho e fumam e se viciam, não é. É drogas, mata, sim, é destrutiva, tá? Nesse dia ele se transformou nesse monstro e eu apanhei das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã. Grávida. Tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. E tudo aquilo veio novamente da minha infância na minha cabeça. Eu lembrei de tudo aquilo que a minha vizinha sofria e que eu já tinha dito que eu não queria pra mim. E aí, o que eu fiz? Eu esperei ele sair, ele saiu logo depois e eu pulei uma altura de 2 andares grávida, porque ele me trancou dentro de casa e ele falou que ele ia voltar. E quando ele voltasse, ele queria o saquinho de orégano dele. E aí eu fiquei imaginando, agora ele vai me matar, porque não achamos e ele fez o que ele fez. E então, agora quando ele voltar, que eu não tiver encontrado o negócio, ele vai me matar. Aí eu pulei a janela e fugi, vim para casa da minha mãe. Fui muito bem acolhida pela minha mãe, ouvi muita coisa de muita gente. Você tá errada, foi a primeira vez que ele fez isso, perdoa, isso não vai mais acontecer. Mas eu senti na minha carne, eu senti na minha pele. E eu tinha um ser dentro de mim que não precisava ver aquilo, presenciar ele me agredindo, eu agredindo ele, presenciar a falta de respeito. Porque senão essa criança ia crescer com um pensamento de que a vida é assim. Eu tenho que dar na cara do meu marido na minha, e a gente tem que viver assim. E aí os meus netos iam crescer assim, e aí as pessoas iam crescer assim, numa total falta de respeito. Tá? O machismo é falta de respeito. Quando o homem é machista, é porque ele não ama aquela mulher a ponto de respeitar os direitos dela. É falta de respeito, falta de amor, falta de um monte de coisa. Isso define o machismo para mim. E aí eu vim embora e a minha mãe me acolheu e eu tive a minha filha na casa da minha mãe e é onde estou até então. Quando eu falo que que a maconha é destrutiva, sim, eu digo por quê? O pai da minha filha, ele foi assassinado 6 anos depois, né? Por causa de estar se envolvendo, de estar indo comprar, de estar voltando, e ele acabou sendo assassinado com 29 anos de idade. E durante esse período de 6 anos, eu ainda sofri na mão dele, eu sofria ameaças, ele me ameaçava. Então, durante 6 anos ainda, eu baixava minha cabeça para isso, porque eu achava que ele era tão forte, até porque ele tinha amigos, né, policiais que me ameaçavam junto dele, tinha amigos da rua que eu não conhecia direito, mas que sabiam quem eu era, eu não sabia quem eram as pessoas, e de repente a pessoa chegava perto de mim e falava assim, você está indo aonde? E aí eu
olhava para aquela pessoa e falava, como assim? E aí falava para mim, ó, Jorge mandou eu te vigiar, aquela coisa toda. Então, tinha isso. Eu sofri ainda durante esses 6 anos, essas ameaças, essas coisas. Então, eu me trancava dentro de casa. Eu não tinha vontade de sair e eu não tinha vontade de usar a minha voz. O que eu quero passar nesse vídeo hoje é o seguinte, tá? Nós somos mulheres, sim. Há muito tempo a gente era considerado sexo frágil, mas a gente não é. A gente é forte pra caraca. Preste atenção. Você coloca uma criança pra fora de parto normal, tá? Você tem cólica, você menstrua, você sangra todo mês e você tá lá. Você é daquele tipo de mulher que você pode trabalhar fazendo obra, você pode ser pedreiro. E chega em casa, você dá conta de lavar a roupa, cuidar das crianças, fazer comida e continua de pé. Por que então baixar a cabeça para esse tipo de homem? Por que abaixar a cabeça para o seu agressor? Não vamos abaixar a cabeça para os nossos agressores. Se ele está te agredindo é porque ele não te ama. Se ele não te ama, ele não te respeita. Você para ele é só o objeto que ele usa quando ele quer. Então, meus amores, vamos sair disso. Vamos levantar nossa cabeça negra, linda, turbantada, que é a nossa coroa, e vamos à frente. Se a gente pode trabalhar, se a gente pode lutar, se a gente pode batalhar, a gente também pode abrir mão desses homens e sair fora. Não estou generalizando, não estou dizendo que todos os homens são assim. Eu tenho 2 cunhados que eles são ótimos maridos, ótimos pais, são exemplos. Assim como eles, existem vários outros homens que são exemplos, que cuidam das esposas, que amam, respeitam, dão carinho. Mas a grande maioria dos homens acham que é minha mulher e eu faço o que eu quero. Para, não é por aí, tá? A mulher que abaixa a cabeça para o homem por muito tempo, ela se aniquila, ela se anula, ela vira um nada. Um nada, porque ela é igual esse joguinho de Pokémon. Tá todo mundo assim, ó, de cabeça para baixo procurando Pokémon. A mulher anda assim, na rédea do homem. E Deus não fez ninguém para isso. Deus fez o homem para amar a mulher para amar o homem, e os dois para se respeitarem e nessa junção serem felizes. Não para um ser capacho do outro. Eu acho que muita gente já escutou esse ditado e eu vou falar ele mesmo assim. Quando Deus fez o homem, ele fez a mulher, ele tirou a mulher sim do corpo do homem, mas ele tirou da costela, que era para andar ali, ó, do lado. Porque se fosse para andar embaixo, ele tirava dos pés. É só isso que eu vim falar para vocês hoje. Não passem pelo que eu passei calada, lutem pelos seus direitos e vão à frente, gente. Porque a gente é negro ou branco, não importa, a gente é mulher e a gente tem capacidade, raça e a gente chega lá. Beijo pra vocês.